Bom, vou contar para vocês agora uma história que aconteceu comigo, uma história que ela podia ter tido um fim bastante triste, mas eu acho que o desfecho dela foi legal, né? Há uns 4 anos atrás, eu trabalhava como editor de um jornal em Campo Grande, o maior jornal da cidade, né? Mas o jornal, como todos os jornais de papel, começaram a vivenciar aquela crise, né? Aquela crise financeira e econômica. Eu quero acreditar que foi por isso, né? E o que aconteceu? Era próximo do Natal, eu estava sentado exatamente nessa cadeira, nesse quarto, uma coincidência tripla. Essa é a terceira vez que eu estou nesse quarto, tá? O 10-13, passando por isso de novo. E eu não podia deixar, toda vez que eu entro nesse quarto, parece que alguma coisa. Eu estou no Hotel Hilton do Morumbi, é um dos melhores hotéis de São Paulo. E o que, que aconteceu? A Sheila, minha esposa, que trabalha comigo no Alto News, você tem o nosso outro canal, o Alto News TV, jornalista também, ela trabalhou nesse jornal, que é o protagonista dessa história, digamos assim, ou coadjuvante, não sei, ou apenas um figurante, né? Porque eu acho que agora ele é mais figurante do que qualquer outra coisa. E o que, que aconteceu? Ela era próximo de dezembro, comecinho de dezembro, finalzinho de novembro ali, ela foi demitida, depois de 14 anos, né? Sem motivo nenhum, mas fazia parte do negócio, ela foi demitida, né? E uma semana depois eu fui demitido também. Você imagina o presentão de Natal, né? A gente, os dois serem demitidos. Por sorte, desculpa, ainda estou com a voz meio ruim, uma gripe ainda mal curada, mas por sorte eu ainda tinha o salário da base, mas eram dois salários. E eu vou falar uma coisa, a minha família eu ajudo, tem gente que tem muita ajuda da família, né? E eu, lá em casa é o contrário, a gente ajuda toda a família. Pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, né? E eu não reclamo disso não, porque se tem um mandamento que eu acho que é fundamental, é honrar pai e mãe. E desse eu não abro mão. Isso talvez seja um dos mandamentos mais bonitos e importantes da Bíblia. A Bíblia toda é um livro muito sábio. Depois eu conto uma outra história de como eu conheci a Bíblia, né? Também é muito bacana. E nós fomos demitidos, né? Imagina o climão, Natal, os dois, né? Eu tinha o salário ainda da Força Aérea, mas deu uma desestabilizada geral. Eu já fazia TV, mas era uma coisa que naquela época estava mais tímida, mas eu percebi que a opção que eu tinha naquele momento era realmente investir no programa de TV. E eu montei um boneco que a gente chama, né, um protótipo de um programa, e fui batendo nas TVs. A primeira que eu bati foi a Record, né? A Globo a gente sabe que tem uma outra política. Eu tinha a opção do SBT, da Record e da Band. Fui para a Record, né? E acabei sendo muito bem aceito, né? E eu consegui começar ali o programa Alto News. Recomeçar, porque na verdade esse programa nasceu em 2005, junto com o jornalista Og Brahim e com a nossa pupila Karine Toasa, que era repórter nossa. Tínhamos uma equipe muito boa, o Mário Salgado, o Marcelo, o Ivo, né? Pessoas que nos ajudaram muito, né? E vários outros editores, o Elvis, Carioca, que passaram ali pela nossa equipe, né? E fomos assim. Então eu tive que recomeçar, né? E aquele final de ano foi muito ruim, muito ruim. Mas o que é interessante, como é que esse mundo dá volta. E é por isso que eu digo que Deus é 100% fiel. Ele não desampara os seus. Você pode até estar achando que eu estou falando besteira, não estou querendo te converter, nada disso, só estou falando da minha história. Um ano depois desse episódio, né? E o interessante, assim, o que me deixou triste, voltando um pouquinho, foi a forma como eu fui demitido. Eu estava aqui, esse telefone aqui tocou. Eu estava fechando a edição do jornal daquela semana, um computador como esse, exatamente aqui, sentado trabalhando. E me liga o telefone, a chefe dos recursos humanos falou assim para mim: Paulo,
Aí quando eu vi, eu falei, olha, vamos encurtar a conversa. Né? Você está me demitindo por telefone, eu só quero saber o seguinte, eu fecho ou não o jornal dessa semana. Isso era uma quarta-feira, o jornal circulava no sábado, sexta no sábado. Ela falou, não, você não precisa nem fechar essa edição. Olha o disparate. Né? Como se eu não fiz nada, absolutamente nada. Simplesmente fui demitido depois de quase 12 anos de serviço por telefone. Né? Então nem aquele olho no olho, olha, obrigado, ou você cagou no pau, nada disso. Né? Por telefone. Então isso aí foi a pior parte, foi essa. Tá? Mas aí, voltando lá a um ano depois, eu continuei com o programa de TV. Né? Eu faço parte aí de um júri que elege, que ajuda a escolher os carros do ano, né? E eu não perdi. O jornal achou que eu estaria enterrado. Algumas pessoas do jornal acharam que era o fim da carreira do jornalista Paulo Cruz no mundo automotivo. E não foi. Um ano depois, né, o mundo deu aquela reviravolta. Eu estava nessa exata cadeira. Né? Quando eu fiz o check-in lá embaixo, o cara me deu a chave, eu peguei essa chavinha de cartão, né? Isso aqui, ó. Essa chavinha aqui, cartão. Aqui, essa é a chave aqui, do Hilton. Tá? Passei na porta. Quando eu entrei no quarto, me veio a lembrança. Eu estava exatamente nesse quarto, 1013. E eu lembrei do que tinha acontecido um ano antes. Um ano depois, eu estava em São Paulo para escolher o carro do ano. Né? E aquilo que eu tinha, Deus me restituiu e me levou até um pouquinho mais longe. Então, é o que eu falo, esse mundo dá muita volta. Tá? E a gente deve ser perseverante. Né? Não, a gente não pode se deixar bater. Foi um momento difícil, né? Recuperar aqueles 2 salários não foi nada fácil. E hoje que eu sou empresário, nessa crise que a gente vive, o nosso mundo financeiro é cheio de altos e baixos, mas isso não me afeta tanto mais, né? Porque eu tenho outro ideal. Né? Eu acredito muito, né, no meu potencial, acredito muito nas coisas que eu faço. Eu não faço picaretagem, eu não faço coisa errada. Né? Procuro fazer o bem sempre. Procuro ensinar o bem para os meus filhos. O que eu falo é o que eu faço. Né? Não é aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Faço o que eu faço. Tá? Porque essa é a minha conduta. Então eu queria compartilhar com vocês essa história, essa reviravolta que aconteceu na minha vida. Eu até me emociono um pouco quando eu lembro disso, porque eu e a minha família, a Sheila se abalou muito, meus filhos também ficaram muito preocupados, né? Eles eram menores. Pai, mas o que vai acontecer com o seu filho? Confia que vai dar certo. E deu certo. Eu estou aqui hoje falando para você. Coincidentemente, no mesmo quarto, não sei se a cadeira é a mesma, se já reformaram ou não, o telefone deve ser o mesmo, onde eu recebi a ligação. E agora eu estou aqui falando para vocês de automóvel de novo. Então, eu me considero um vencedor, tá bom? Não desista do seu sonho. Não deixe se abater pelo que a vida às vezes quer te... A vida às vezes quer te derrubar, te passar uma rasteira. Levanta, como diz aquela música, sacode a poeira e dá a volta por cima. E confia em Deus, como eu falei, Ele é 100% fiel. Beleza? Um abraço do PC. Fui!